Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que hora você está assistindo a gente, então fica aqui minha saudação. O Wellington Menezes aqui, para quem não me conhece, e nós estamos aqui para gravar mais um vídeo do canal Monstros do Direito. E hoje nós temos olha gente, uma convidada mais que especial para gravar aqui conosco. Já é o nosso terceiro vídeo aqui com convidado no bate-papo com o especialista. Na verdade, hoje bate-papo com a especialista, Andréia. Olá, sou Andréia Pires. Então, assim, primeiramente, né, esperamos que vocês estejam bem, que vocês estejam tão predispostos quanto nós, né, para estar aí abordando conteúdo jurídico e estar trazendo e estar aprendendo. Estamos aqui, né, com a nossa convidada especial. Eu tive o privilégio dela ser minha professora quando eu estava lá no terceiro período do curso de Direito, né? Hoje estou no sexto e está sendo hoje a nossa coordenadora do curso de Direito. Então, vou passar a palavra para ela estar se apresentando. Olá, gente, também, né, expresso aqui minhas saudações, não sei de que horas vocês estão assistindo, se fosse, eu era de madrugada. Mas, né, consumindo aí esse conteúdo, com certeza, de aprendizado, né, já quero aqui agradecer aos meus, vou sempre chamar de alunos, não posso ser ou não, né, mas meus alunos aqui, eu acho que a iniciativa e o canal, eu acho de grande importância, principalmente por ser pioneiro aqui na nossa cidade e poder mostrar, né, o interesse com tanto carinho que eles produzem isso aqui. Eu acho que dá para perceber pela qualidade do conteúdo, né, que vocês recebem aí no vídeo, mas o quanto carinho que eles produzem. Eu estou hoje aqui como convidada como bastidor, né, acompanhando os bastidores, né. Eu sou a Fernanda Rodrigues, eu sou bacharel em Direito, na verdade, né, sou advogada também. Eu sou especialista em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou mestre em Direito também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com ênfase aí no Direito Constitucional e Direito Internacional. Minha área de pesquisas é nessa área, lá no nosso mestrado em Direito. E sou professora universitária e atualmente eu sou a coordenadora adjunta do curso de Direito aqui da FADESA Paraopebas. Muito bem, olha que currículo incrível, né, gente? Uma hora eu chego lá, lá. Estamos trabalhando para isso. Vai chegar muito, madrugada, mas vai dar certo. Vai, com certeza. Hoje nós estamos aqui para tratar sobre direito internacional. O nosso tema de hoje vai ser um tema que foi muito polêmico e que ainda hoje, né, eu acho que ultimamente tem tomado cada vez mais repercussão, que é do caso Robinho, né? Um caso que tem tomado proporções tanto nacional quanto internacional. E hoje, né, nós temos aqui essa monstra do direito internacional para falar sobre o que se trata esse caso, o que aconteceu, o que se deu, qual foi o crime que foi cometido aqui. Então, vamos lá, professora Fernanda, fique à vontade para discorrer sobre o caso. Esse caso é bem interessante e eu acho que quando eu recebi o convite, acho que agora algumas pessoas acompanharam, porque depois de muito tempo saiu a decisão, né, da não extradição, que já era bem esperada, do Robinho. E aí causou, né, um boom na internet, porque primeiro se trata de uma pessoa conhecida, um jogador de futebol que já foi, né, atleta da própria seleção brasileira, então já traz um auê aí, já movimenta as redes sociais, que é o povo que gosta, que eu chamo o babado jurídico. O povo já gosta da fofoca jurídica, porque ela corre muito mais que a lei, né? E o segundo, porque ela trabalha aí questões de direito internacional, direito constitucional e direito penal. Então, na verdade, ela mistura aí áreas e searas do direito bem diferentes e acaba gerando possibilidades que a gente vai discutir aqui no nossa conversa hoje, que pode ser que a gente tenha saída ou não. Aí eu vou deixar para o nosso espectador aqui, né, decidir ou criar, os futuros juristas aí criarem até mesmo suas próprias saídas depois que a gente sair explicando aqui. Mas, no resumo, né, para a gente não vai se ater também a tantas questões, mas o Robinho, ele foi condenado, né, em 3 instâncias, na instância superior da Itália, que seria o equivalente ao STF aqui, por estupro, né, um estupro de vulnerável, até no sentido se a gente equiparar a pena aqui brasileira, porque em 2013 ele manteve, no estupro coletivo também ele, mais 5 pessoas mantiveram relações sexuais com uma outra mulher, uma garota, no caso, e ela estava completamente bêbada, né? Eles estavam numa boate
e essa garota, ela foi de encontro a eles, no sentido que estavam lá todos numa festa, e diz, né, que ela ingeriu bebidas alcoólicas, mas num sentido de que meio que foi instigada a beber num nível a qual ela, depois que perdeu a consciência, mantiveram-se então as consecutivas, né, não consecutivas relações sexuais com ela, né, alegando ela sem consentimento e, obviamente, alegando a parte autora com consentimento. Nesse embate, né, foi levado a sentença, foi levado a julgamento na Itália, e ele, mais um outro colega, foram condenados à prisão de 9 anos e uma multa também de 60 mil euros. Bastante coisa, né? Para que a gente possa entender melhor por que se trata de um caso internacional, porque algo que aconteceu na Itália, e o autor ali, ou os autores eram brasileiros, né? Aconteceu em território estrangeiro e contra uma pessoa que não é de lá também. Isso, ainda tem esse agravante que a terceira, né? A mulher, ela também não era nem italiana nem brasileira. Mas para nós aqui, até mesmo para restringir o direito internacional, tem muita gente que não gosta, mas eu acho que é isso, né? A gente precisa sair tentando restringir ele no sentido de pegar elementos de conexão, né? E pegar aquilo que vai... no que eu vou restringindo, eu vou tentando ver como é que eu posso resolver a situação. Então, Entendo. pra gente, bastava ele ser um crime cometido por um brasileiro. Ou contra um brasileiro. Ou contra um brasileiro, exatamente. Então, pra gente já... pra gente aplicar a lei internacional penal, ou mesmo a lei brasileira, que depois a gente vai falar sobre isso, bastava que um dos agentes ativo ou passivo fosse um brasileiro, que era o caso, né? Ele, acho que o outro colega, Falco, né? Sim. Mas, obviamente, o caso foi conhecido como caso Robinho pela notoriedade dele já, no sentido da fama e etc. Entendo. Professora, sempre no crime de estupro é bastante complexo, em especial para poder trazer aí, né, as amostragens das provas, né? Então, assim, normalmente são crimes que são praticados às margens da sociedade, né, entre as quatro paredes, e quase não se tem testemunhas, embora esse caso específico, né, ele, por ter acontecido ali uma boate, e também não sei pela justiça italiana, porque eu penso assim, não sei, né, mas que foi até meio que breve a questão das provas, porque a interpretação telefônica, também, né, a questão do grampo nos carros, né, dos acusados, sim. E mais aí a própria as testemunhas do local e também as declarações, né, da própria vítima, tudo meio que coincidiram e fez aí um esboço, né, que pudesse, não sei, agregar à justiça italiana o desenrolar. Isso. Ele tentou, né, ele foi condenado em primeira instância, ele entrou com recurso, mas aí, obviamente, né, e aí não desmerecendo a nossa justiça, obviamente, mas todos conhecem, né, a nossa morosidade, a justiça era para ser como um princípio célere, mas infelizmente nem para tudo nós somos célere assim, né, e aí... obviamente a estrutura da polícia e da investigação italiana, ela foi muito concisa no sentido e muito certeira no sentido de conseguir reunir provas, né, como a colega falou aqui, a interceptação telefônica, grampos, então assim, conseguiram reunir provas onde ficou claro que ele sabia da condição, porque a primeira coisa que ele alegou foi que foi consensual, né, que ela foi pra boate, então, e que ela quis, que, vamos colocar aqui várias aspas também, porque eu não gosto muito dessa concepção de que, assim, por ser jogador, né, as mulheres, né, nós mulheres aqui estaríamos querendo meio que se jogar, ou querendo provocar isso, subir na fama, né, ter um nome em relação a isso. Talvez até nesse sentido ele quis, não, ela foi consensual, ela foi porque quis, bebeu porque quis, né, e teve as relações porque quis, né? Mas depois, né, tem
conseguiram provar que não foi assim. Professora, a interceptação telefônica, mais o grampo, né, nos carros dos acusados, foram primordiais como prova no processo para a condenação dos acusados, né? E porque foram através dessas provas que temos, por exemplo, os diálogos transcritos. Vou trazer aqui um pouquinho, né, algumas falas. Diálogos transcritos na sentença, acaba que, em especial para nós mulheres, né, é repugnante. Vou trazer aqui para vocês aí do canal, né, quem ainda não teve acesso, e para você estar discorrendo um pouquinho também referente a essas falas e as próprias provas, né? O Falck, ele menciona assim, olha, ela se lembra da situação, ela sabe que todos transaram com ela e continuou. Naquele dia, ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé. Ela estava realmente fora de si. Ok. E Robinho traz aí também, tem uma fala transcrita na sentença, que também é muito chocante e que teve grande repercussão, em especial aqui também no âmbito nacional, né? Que diz assim: estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Então prova, né, aí a ciência, né, de que estavam, de que eram os autores. Então, assim, são provas de fato fundamentais para a condenação. Com certeza, e isso também prova o estado de embriaguez da mulher e que automaticamente a torna vulnerável, né? Então, na verdade, ele passa de ser um estupro para ser um estupro de vulnerável a partir do momento que o estado de embriaguez dela faz com que a perda de consciência que ela tem, né, do próprio corpo, e que ela não estava naquele momento com a capacidade de discernir se ela queria ou não aquele ato. Então, dessa forma, né, se agrava, e é como a colega falou, não só para nós mulheres, mas para todos que estão ouvindo e assistindo e vendo e acompanhando, é inaceitável que isso seja, que isso ocorra e principalmente que isso não seja punível. Tanto que foi, né, foram condenados, ele foi condenado, não há dúvidas, não houve nenhuma instância onde ele ganhou, né, teve ganho de causa. Então, assim, foi unanimidade e depois disso, né, e eu acredito também, já puxando aí para os nossos próximos tópicos, que até ele mesmo já tinha uma certa consciência disso, né? Porque, tanto que ele já fala aí, que não tá nem aí, que tava rindo e tal. Eu acredito também que ele tava acreditando que não seria pego, então, né? Que isso não iria acontecer, que não ia conseguir. Na essas provas, na impunidade. Professora, ainda dentro desse mesmo tópico de provas, como a Andrea falou agora há pouco, que o estupro ele é um delito que geralmente ele ocorre às margens da sociedade, né? Que ninguém vê, ninguém ouve, é só o autor e a vítima. Qual que é o peso da palavra da vítima em se tratando do crime de estupro? Por exemplo, se nesse caso não tivesse interceptação telefônica ou grampo nos carros, qual que seria o peso? Qual que é a importância? Qual que é o peso da palavra da vítima nos crimes de estupro? Então, infelizmente, né, com muita dor no coração, a gente sabe que a palavra da vítima, e aí, já que a gente está aqui no tema de direito internacional, é óbvio que em comparação a outros países, aqui no Brasil, por ainda sermos um país muito machista, né, é difícil que apenas com a palavra da vítima a gente configure um estupro, né? Infelizmente, até temos, né, a nossa cidade, por exemplo, a gente tem uma delegacia da mulher, a gente tem toda uma estrutura, mas não são todas as unidades da federação que existem, né, delegacias preparadas para acolher mulheres que sofreram estupro, ou secretarias, ou pessoas realmente aptas a acolher, principalmente a levar isso a sério. Então, se você não está lá diante de uma prova, infelizmente, ou um corpo de delito, ou uma coisa material, assim, você não vai a fundo.
infelizmente, na verdade, e que da maioria das vezes causa um trauma tão grande para a mulher que até falar sobre isso é complicado. É difícil. Então, além de ser complicado dela falar sobre o assunto, a palavra dela muitas vezes é invalidada, né? Veja mesmo esse caso do Robinho. Talvez, se não tivessem tido todas essas provas, ia ficar, era uma mulher numa boate com um jogador de futebol, né? Vamos colocar se esse crime acontecesse aqui no Brasil. Que, né, acontece várias vezes, Sim. quantos aqui não são velados. Uhum. Eu não vou falar porque vão dizer que vamos abrir aspas aqui, me oferecendo, que eu estava lá procurando, que fui eu que bebi, fui eu que não me cuidei, né? Que a culpa é da vítima. A gente escuta isso demais. Mas aqui, como nós estamos num ambiente de discussão, de propagação, que eu falo do que eu chamo do bom direito, né, da justiça, a gente jamais pode dizer que a culpa é da vítima e jamais pode diminuir a palavra da vítima, né? Professora, então agora sim, né, para o Robinho e para toda a sociedade, a resposta chegou, né? Chegou ali na terceira instância, então não tem mais o direito a ser discutido. Robinho, no caso, é condenado, né? Uma sentença condenatória aí de 9 anos, né? De pena privativa de liberdade e mais aí uma multa de 60 mil euros. Então, assim, agora, essa sentença condenatória, né? Proferida lá na Itália, precisa ser executada, né? É o que todo mundo O que vai acontecer? Porque a Constituição, a nossa Constituição federal, ela já tem aí previsto, né, no artigo 5º, inciso 51, de que ela veda por completo a extradição do brasileiro nato. Isso. Então, o que vai acontecer com o Robinho? Essa é a pergunta que sou de milhão, né? E aí, como é que a gente... Porque a gente já sabe que ele cometeu um crime, né? Como a nossa amiga falou aqui, cometeu. Um crime bárbaro, cometeu. Merece punição, por menos punitivo, né? Apesar de eu não dar apoio ao punitivismo no seu... Mas, né, você tem que ser punido por um crime que você cometeu. Obviamente, não é punido no sentido... Eita, não, né? Por mais que não levante a bandeira do punitivismo, você tem que cumprir, né? Você tem que arcar com as consequências de um crime que você né? Que você fez, né? Então, que você foi o autor. Então, isso daí pra mim não tem menor dúvida. Agora, como? Né? Professora, como? Se a primeira coisa que o Robinho fez, orientado, obviamente, pelos seus advogados, que aí eu ensino muito para meus alunos, né? O direito, ele tem uma coisa maravilhosa, que é o depende, né? E ela depende de que lado você tá, também. Então, assim, se você defende o Robinho, não. Mas como advogada do Robinho, como mestre em direito internacional, em direito, né, na área de pesquisa de direito internacional, se ele me ligasse, a primeira coisa que eu ia dizer para ele é: pegue um voo pro Brasil. Por quê? A nossa colega falou, né, que o artigo 5º, a inciso 51 da Constituição, ele impede a extradição de brasileiros natos. Então, na verdade, voando para o Brasil e ficando aqui, tanto que parte dos processos ele respondeu aqui no Brasil, né? Ele já é uma forma meio que proposital, ou não sei proposital, né? Não posso nem levantar esse falso aqui, mas mais de uma forma talvez... benéfica, né? Benéfica, pode ser pensada. Se foi uma estratégia do escritório, parabéns para o escritório de advocacia dele. Se não foi, eu acho que era meio que lógica. Ele viria para o Brasil para impedir que o Brasil enviasse ele de volta para a Itália. Então, isso foi realmente uma jogada que é o meio que lógico, o meio que óbvio a se fazer. E, de fato, o Brasil, ele não extradita brasileiro nato, de hipótese alguma, tá? Nós temos algumas possibilidades dos naturalizados, mas não é o caso. Mas no caso do Brasil, por ser brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. Aí, você vai olhar para mim e vai dizer: então, professor, isso aí a gente já sabia, a gente já entendeu. Mas ele continua tendo estuprado uma pessoa e continua aqui no Brasil. O que é que a gente pode fazer? Aí a doutrina começou a divergir um pouquinho nesse sentido, porque nós temos algumas possibilidades.
e algumas situações que a gente poderia colocar aqui para que o Robinho cumprisse, né? Porque o que a gente quer, na verdade, é que ele pague. Sim. No bom português, a gente quer que ele pague, responda por aquilo que ele fez. Por aquilo que ele fez. A gente quer ver ele preso, ele, se for aqui, se for. Sim. A gente quer ver. É essa mesma a sensação. A sensação de impunidade, vendo ele solto, passando férias numa casa, e seja lá onde ele for, que eu não sei onde ele tá, graças a Deus eu não quero saber da vida dele mais, é a sensação de fraqueza, né? Sim. De injustiça, que é. E aí, uma das primeiras opções que a gente tem, né, é fazer essa transferência da execução de pena, que a gente chama de TEP, tá? Só que acontece que essa transferência de execução de pena, aí você vai ver, tem gente, muita parte da doutrina defende que vai acontecer isso, que pode acontecer isso. Esse caso pegou muito mais força agora, porque algumas semanas atrás, o STJ decidiu que o não extraditar o Robinho. É óbvio, as pessoas, mas isso aí eles não sabiam. Não, é óbvio que a Itália sabia disso. Mas por mera pró-formalidade, a gente não pode esquecer que, para quem ainda não estudou direito internacional ainda, mas que é curioso do tema, o direito internacional, ele vive muito da diplomacia. Sim. Né? Então, nós precisamos, às vezes, por pró-formalidades, passar algumas etapas. Então, por pró-formalidade, se solicitou essa extradição para que você tenha a negativa, já sabendo. E aí, o próprio advogado da moça, ele fala, né, dessa opção que está no artigo 100 da Lei 13.445 de 2017, que é a nossa nova lei que vem substituindo o Estatuto do Estrangeiro, e é a nossa lei de migração. E aí, nós temos, né, depois que a gente, né, viu que eu não posso extraditar e que, mas que a gente quer realmente, né, que a gente precisa que haja essa punição, obviamente, porque foi cometido um crime, se abre algumas possibilidades. A primeira possibilidade que a doutrina vem ventilando, na verdade, decorre da lei de migração, a 13.445, de 2017, que vem substituindo aqui o Estatuto do Estrangeiro. Sim. E essa lei de imigração, ela elenca algumas possibilidades que eu posso fazer essa transferência de execução da pena, esse TEP, que a gente chama, né? Acontece, ele diz que tem que ser brasileiro, eu tenho até uma colinha aqui, se vocês me permitirem, né? Porque com essa altura, eu tenho cara de nova, mas eu não tô na cabeça, não, decorar artigo também não ainda tá, mas que o condenado, ele tem que estar com alguns requisitos, né? Condenado em território estrangeiro, né? Se for nacional ou tiver residência habitual no Brasil, a sentença tiver transitado em julgado, também é o caso. A duração da condenação tem que ter pelo menos de 1 ano, caso o Robinho foram 9, tá tranquilo, né? E outros requisitos. O problema é que nós temos 2 coisinhas aí que vocês não vão gostar do que eu estar dizendo, mas que prejudica um pouco a visão da doutrina e que eu, de certa parte, também concordo, para que essa TEP seja executada no Brasil. A primeira é porque, fazendo a aplicação dessa lei apenas com os requisitos, a gente está 90% certo. Qual é o meu problema? Que o caput do artigo, ele fala que é nas hipóteses em que couber solicitação de extradição. Ou seja, o caput, ele mesmo que ele condiciona esses pré-requisitos na hipótese que houver solicitação que já é vedado pela própria Constituição brasileira. Exatamente. E como a lei de imigração, ela tem status de lei ordinária, porque ela fica abaixo da Constituição, o que é que a gente pode fazer? Então, a própria lei de imigração, ela já diz, e talvez aí, não sei se já tem gente levantando que foi mal redigido, que essa não era a intenção do legislador, e etc., porque dessa forma eu acabo protegendo o brasileiro de qualquer tipo de crime. Vai ficar impune, né? Exatamente. Verdade. E outra coisinha bem que as pessoas não estão observando é que no fim, né, no inciso 5º, ele fala: houver tratado ou
de reciprocidade. Qual é o meu problema aí? Eu tenho um tratado, que é um tratado de 89, se eu não me engano, 89 ou 86, eu acho que é 89, que é um tratado de cooperação jurídica em matéria penal, Brasil e Cuba. Aí vocês vão agora no Google, abre uma aba, e vocês vão botar esse tratado lá. E aí vocês vão ver que logo no começo, no artigo 1º, acho que no parágrafo 3, alguma coisa assim, inciso 3, mas logo no começo do texto, você vai ver que nós temos esse tratado de cooperação jurídica, que deve ser respeitado, Sim. obviamente, e que lá ele proíbe execução de pena, né? Ou seja, o meu artigo 100 teria 2 problemas, né? Eu no caput digo que é só se tiver a possibilidade de extradição, que eu não tenho. 2, essa questão também do tratado que me impede e da própria reciprocidade, porque o que acontece? A reciprocidade no direito internacional é o seguinte, não sei se alguém lembra aqui, porque eu sou mais antiga, de uma confusão que teve, que estava vendo muito brasileiro da Espanha, barrado. Sim. E aí, as pessoas não entendiam que, basicamente, muitas das coisas que a gente vê nesses conflitos é por causa da reciprocidade. Então, se eu faço uma coisa para aquele país também faz com o meu. Acontece que eu tenho na legislação italiana a possibilidade de extraditar italiano, mas no Brasil eu nunca tenho possibilidade de extraditar brasileiro. Então, essa reciprocidade, ela fica o quê? Prejudicada. Entendo. Né? Eu consigo extraditar italiano, que já aconteceu. Já aconteceu, era isso que eu já ia falar. E não consigo extraditar brasileiro. Então, essa reciprocidade também não existiria. Então, assim, se for lá pela letrinha do artigo 100, ele está um pouquinho prejudicado nessa transferência. Então, assim, pelo que eu entendi, o STJ, ele tem, né, no caso, abriu alguma possibilidade, não foi? Já dessa execução da pena, no caso? Já aconteceu. Existe um caso de um português, que foi em 2021, né? O crime foi em 2012, mas a sentença saiu em 2021. Ele foi condenado por 12 anos, violação, roubo, enfim, algumas coisas que eu não conheço. E o STJ aplicou aí o artigo 100. Então, é contra leges, né? Mas também não é novidade. Não estou aceitando nomes, mas não é novidade que o Brasil tem, que também é uma possibilidade. A gente não pode, só porque vem do Tribunal Superior, concordar 100% com tudo, né? Então, é uma possibilidade, talvez até no sentido de aplicação dessa lei, porque a gente teria outro problema na questão da data. Porque é retroativo. Entendo. Porque quando é que foi que o crime aconteceu? 2013. 2013. E a nossa lei de imigração 2017. 2017. Então, se a gente for para um aspecto material, eu não posso não retroagir em tédios, né? Eu não posso retroagir. Para prejudicar. Exatamente. Somente para beneficiar. Agora, se eu for para um aspecto processual, eu tenho que aplicar ela de imediato para poder que esse crime, no caso, né, tenha algum tipo de resposta. Então, a gente ainda teria um terceiro problema a se levantar, né, nessa questão. Quem defende que é possível e que eu acredito que seja essa a abordagem do escritório, né, dos advogados da vítima, seria essa, tentar, já que há jurisprudência, e eu, ou nós como advogados aqui, faríamos, nosso escritório aqui faria, exatamente em tema que tá ganhando, a gente não mexe, né? Então a gente vai no barco, se o barco foi uma vez, a gente vai de novo. Mas enquanto advogados, no caso, né, agora, se a gente for ser advogada dos condenados, obviamente, essas são algumas possibilidades. O direito, o advogado, o jurista, ele nunca pode pensar na ida, ele tem que pensar na ida e na volta. Então, a gente já tinha que pensar, né, quais são os 2 argumentos que você pode encontrar. Fernanda, ainda dentro desse mesmo tema de sentença condenatória estrangeira, o que acontece quando essa sentença chega ao Brasil? Ela precisa ser validada? Se ela precisa ser validada, quem que vai fazer essa validação? É o STF, o STJ? O que acontece? A homologação de sentença estrangeira hoje no Brasil é feita pelo STJ. Então, caso
houvesse, né, caso tenha essa possibilidade, abram essa possibilidade a dispor daquilo que a gente já conversou aqui sobre esse primeiro requisito da lei de imigração, seria o STJ, né, homologar a sentença estrangeira aqui para que ele pudesse cumprir a pena aqui no Brasil, num presídio brasileiro. E também é interessante a gente ressaltar que depois disso, todas as outras consecuções penais, até mesmo para benefício, né, de pena, alguma coisa assim, seria também aqui já no Brasil. É que a gente acha, então ele vai levar ele para Itália para cumprir a pena lá. Não, ele vai cumprir a pena aqui no Brasil. Tá? Então, seria isso. Uma segunda possibilidade que se ventilou também é justamente um princípio que cai muito em provas aí de concurso de direito, que cai em mais ou menos em penal, assim, é do princípio da extraterritorialidade da lei penal, que é no artigo 7º lá do Código Penal, que eu consigo aplicar a lei brasileira a um crime cometido por brasileiro no exterior. Exatamente, uma extraterritorialidade condicionada a alguns pré-requisitos, né? E aí vocês estão aí na telinha de vocês, no computador de vocês, celular, tablet, enfim, vendo, e aí depois abre outra abinha lá para poder olhar Código Penal, os requisitos. Que eu tô falando, dos requisitos que tem que ser cumulativos. E aí ele fala que nesse parágrafo 2º-B, ele vai dizer justamente que eu posso aplicar, eu não transferiria a pena, eu transferiria o processo para cá. Traduzido, né? Eu começo do zero. Ele seria... do zero. Eu começo do zero no Brasil. Qual é o meu problema aqui? Nesses requisitos que vocês vão abrir na cara de vocês vão ver que um deles fala justamente de precisar também o crime ser a possibilidade de extradição. Entendo. Aí eu volto para onde? Para a Constituição. Exatamente. Que veda novamente. Que veda novamente. Então, uma das 5 possibilidades, e aí tem que ser cumulativa, não posso tirar uma, é justamente que o crime tem que ser passível de extradição, né? E aí o Brasil veda, então eu já também tiro aí o artigo 7º no meu entendimento, né? Também você pode pensar diferente de mim aí em casa, mas no meu entendimento eu também tiro a partir do momento que eu condiciono também o crime ser passível de extradição nos 2 países. Então eu também não consigo. Apesar também do problema que seria também, eu acho, no processo, né? Você começar do zero aqui no Brasil. Novamente. Fazer todas as investigações, levantamento de provas, Exato. Demorar. Uma coisa que eu ia da tua fala, né? Porque nós temos um crime que foi cometido em 2013, né, pelo jogador ou ex-jogador que a gente já mencionou aqui, e nós tivemos uma condenação em última instância em 2022. Então nós temos um lapso temporal aí de 9 anos. Para 3 instâncias, isso seria mais demorado no Brasil? Por exemplo, se fosse no Brasil, para chegar até uma sentença penal condenatória na 3ª instância, isso seria célere ou não? 9 anos? Trazendo aqui para a nossa realidade. Então, muito boa essa pergunta, porque eu acho que às vezes as pessoas que estão em casa não têm noção do judiciário brasileiro. E talvez vocês aí nunca tenham entrado com o processo e acham que a gente que é advogado fica enrolando. Doutora, meu processo, doutora, meu processo. E eu fico, tá andando. E o que acontece, gente? Eu acredito, Wellington, que para 3G eu não atuo muito na área, né? Não atuo na área criminal, penal, né? Mas, e aí também, por ser até nova na cidade, eu não sei a realidade de Parauapebas nesse sentido, mas eu acho que, levando em consideração o parâmetro, né, geral do Brasil, eu acho que isso foi sincero. Porque a gente tem casos aí no Brasil que a gente vê de notoriedade que demoram muito mais para ir para a 3ª instância, né? Então, eu acho que em 9 anos você conseguir 3 decisões, né? E levando em consideração também que a gente comentou, acho que aqui, né, um pedaço que assim, querendo ou não, quando o Robinho cometeu esse crime, ele já era famoso. Sim. O Robinho era jogador do Milan naquela época. Sim, estava em evidência. Estava em evidência. Sim, imagina aqui, bota aí um jogador na sua cabeça, fecha os olhos. Imagina um jogador super em evidência, que não é meu forte, não sei o nome do jogador. A Copa vai começar e eu não sei nem como que vai. Mas, assim, bota aí um jogador super em evidência brasileiro.
se ele cometesse o mesmo crime aqui no Brasil, se a gente em 9 anos teria as 3 instâncias resolvidas? Não. É difícil, né? Bem difícil. Né? Então eu acho que não conheço a fundo a justiça italiana, nunca atuei, só tive um cliente italiano, mas não era nessa seara. E assim, eu acho que 9 anos acho que seria célere se fosse no que, Brasil. até porque aqui no Brasil a gente tem mais recursos, né? No Brasil nós temos uma série de recursos ainda que poderia... Que você pode esticar, né? Estender mais, né? Os que processos. Inclusive tem uns que as pessoas que os advogados já usam mesmo Uhum. propositalmente para poder ganhar prazo, né? Então, assim, existe, infelizmente, não é para isso, mas existe, infelizmente, até uma prática de questão. Há jeitos de fazer com que um processo, às vezes, possa até mesmo a fim de prescrição, ou a fins de esquecimento, né? Para que ele fique mais. Eu acho que... Infelizmente, às vezes acontece do crime ficar até impune por prescrever, não é? O direito da vítima. Casos, por essa... Maria da Penha, por exemplo. Sim. Acho que tem Maria da Penha, não, de estupro também. Acho que tem naquele, não sei se pode fazer propaganda aqui, mas naquele documentário do João de Deus, que tem numa plataforma de streaming aí famosa, fala de um estupro também que prescreveu e tal. Então eu até acho que eu sou bem a favor que haja uma reforma. O Brasil é um dos poucos países que tem essa questão absoluta de não extraditar absolutamente nenhuma hipótese o brasileiro nato. E eu já acho que isso nos prejudica. Professora, pegando um gancho nessa tua última fala, né, que é falando nós temos a vedação da extradição prevista ali na Constituição, também em tratados, e isso pegando um gancho para o próximo tópico, que é estimulação de fuga do local do crime. A senhora não acha que isso influencia muito? Por exemplo, eu sou brasileiro, nato, eu viajo para o exterior, cometo um crime lá, sei que se eu ficar lá por muito tempo eu vou ser condenado, enfim, mas eu volto para o Brasil de imediato. A senhora não acha que isso estimula e muito essa prática de você ir cometer algum crime e vir antes da casa cair, por exemplo, né? Com certeza, Wellington. Na verdade, isso facilita muito, né, que isso aconteça, o exemplo que você deu aí. Então, assim, e por isso que eu tava falando, né, e sou meio que e concordo com parte dos juristas também internacionalistas que falam sobre isso, né? De que a gente não... que essa questão do brasileiro, né, da legislação brasileira, não extraditar de hipótese nenhuma o brasileiro, faz com que eu, de certa forma, proteja, né? E estimule que esse Brasil proteja esse criminoso aqui no Brasil, né? Por quê? Porque a gente já percebeu que pela minha legislação, se eu for seguir ela, de fato, exatamente como ela está escrita, eu nem posso aplicar nem mesmo o princípio da extraterritorialidade, nem vou poder aplicar o artigo 100, né? Apesar de, como a gente ter dito, né? Ressaltado, gente, não é possível vir no site que pode, aquele canal tá mentindo. Não é isso, a gente já viu que o STJ já fez, né? A gente tá aqui levantando uma discussão de que, se você for realmente ler, você pode cair nessa interpretação de que não pode. Que é uma interpretação plausível, né? Como também a interpretação jurisprudencial atual de que pode sim aplicar e a lei e homologar essa sentença e fazer a transferência de execução penal. Então, assim, eu achava mais seguro a gente dar uma reformuladinha aí. Verificar o que precisa mudar, em algumas situações, como que poderia ser feito. Porque, dando continuidade e já pegando um pouquinho de tudo que a gente já falou, né? Aqui nesse vídeo que a Fernanda explicou aqui pra gente. Falar sobre essa reciprocidade que tem entre os países. Por exemplo, há um tempo atrás, no escândalo que teve no Mensalão, houve um italiano, né, teve um italiano que foi condenado aqui no Brasil e o Brasil solicitou à Itália a extradição dessa pessoa. E foi concedida tanto, né, que ele voltou para o Brasil e talvez seja pautado nisso que a Itália agora, né, mesmo sabendo que é vedado ali na Constituição, no tratado, que seja vetado que um brasileiro seja extraditado
talvez tenha sido pautado nisso, né? Que ela tenha solicitado pela extradição. Acho que a gente tem duas questões nesse caso aí, que é porque na Constituição italiana, ela permite a extradição de italiano, né, nato, se tiver uma previsão em convenção. Entendo. E aí e aí o que acontece? O Brasil tem uma convenção contra a corrupção que é assinada, né? Então nós reconhecemos, nós temos a convenção. Sim. Brasil, Itália também tem essa convenção. Então a gente permite na convenção que porque a gente tem essa previsão na convenção, a gente conseguiu, na verdade, trazer ele de lá para cá. Agora, daqui para lá é difícil. É mais complicado, porque o brasileiro aqui, a minha Constituição não permite de nenhuma possibilidade. Aí que é o que a gente talvez seja uma das opções para a gente levantar, né? Aí quem está escrevendo seus trabalhos de curso, de TCC, ou quem quiser fazer a ENE, publicar artigos jurídicos, acho importante esse levantamento de assuntos que estão nisso. Poxa, eu consigo de lá para cá porque eu tenho uma Constituição que é assim, assim, assim. E daqui para lá eu não consigo porque a nossa não permite, não tem nenhum espaço. Então realmente eu fico com esse sentimento de injustiça, esse sentimento de, né, de que a lei não serve, né? Então, de fato, é bem complicado. O sentimento, né, de que não há o que fazer, né? Nesses muito casos, pior, nossa. é muito pior, né? Então, acho que isso é o que levanta boas discussões jurídicas, isso é o que levanta propostas de legislação, inclusive, né? E que é preciso, independente ali do teu posicionamento, né? Sim, com certeza. Gente, foi um vídeo incrível, uma aula maravilhosa. Já acabou. Triste. Fernanda, fica o nosso agradecimento, né, em nome aí do canal Monstros do Direito. Que honra para nós tê-la conosco. Muito obrigada. Não só aqui, mas também temos a presença da Fernanda. Na faculdade. Coordenadora todos os dias. Então, assim, você, em especial para mim, né, enquanto aí figura feminina, é um exemplo que eu olho, né, e que eu penso, não, também posso percorrer esse caminho. Temos algumas coisas parecidas, né, do direito, acho que a gente pensa um pouquinho mais. Verdade, somos um pouco garantidos. Meu Deus, olha eu aqui. Não, é do outro lado. Ele não sabe, olha o coração dele. Não, você tem mais aí uma tendência de ser punitivista, isso é muito bom, porque soma, né? E aí a gente faz um paralelo e a gente acaba que chega a determinadas conclusões com equilíbrio, né, Wellington? Sim, a gente sempre faz esse sopesamento, né? O que eu penso, o que a Andrea pensa, qual que é o caso em questão, o que aconteceu, e a gente vai tentar ali analisar e entrar no consenso, que isso que é importante, né? Gente, muito obrigada, Wellington, muito obrigada, Andrea, pelo convite. Não que eu tenha pedido para estar no canal, eu nunca fiz isso. Mas, pra gente que é uma alegria. Na verdade, eu apoio muito essa iniciativa de vocês, eu acho que é incrível o que vocês estão fazendo, né, como eu já falei no começo do vídeo, e eu só desejo a vocês todo o sucesso do mundo, né, e que haja ainda muito mais vídeos aí para serem produzidos, para que a gente possa levantar aí a comunidade jurídica aqui da cidade e também do mundo, né? Vamos sonhar alto, viu? Muito obrigada. Então você, olha, já deixa aí o seu like, comenta, compartilha aí com os amigos, com a família e vamos divulgar esse trabalho, né, Wellington? Com certeza. Tá empenhada em desenvolver nessa busca constante pelo crescimento pessoal, né, profissional, e a gente está nesse caminho. Com certeza. Lembrando que o intuito do canal é compartilhar com vocês tudo aquilo que a gente tem aprendido na faculdade e fora da faculdade também, né? Dentro do direito. Temas atuais, né? Sim, na atualidade, como esse com do certeza. Robinho, no caso do Robinho. E trazer sempre convidados especialistas em determinadas áreas, né? Já trouxemos o Hugo, o Matheus, hoje nós temos aqui a nossa queridíssima Fernanda, e especialista em direito internacional. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bye, tchau!